Bom, vamos começando então, para não atrasar, já que estamos com o tempo na mão, né? E isso ajuda a gente. Então, bom dia para todo mundo, para o pessoal de online, pessoal de casa e pessoal presencial aqui. Você sabe que a gente está aprendendo a fazer isso junto, né? Então, isso é uma coisa legal de ir aprendendo. Assim, se eu fizer alguma coisa errada, Luciana, me corrige rapidinho aí, tá? Todo mundo está ouvindo normal? O pessoal de André está ouvindo, por exemplo, André? Normal, tá bom. Então, a gente começa hoje nós estamos na quarta lição da revista, que é esta aqui, né, que nós estamos usando nesse semestre, e que a gente já sugeriu que quem não tem, porque é uma revista já usada em 2018, então a gente sugeriu para quem não tem, a revista, porque alguns pode ser que tenham guardado em casa, né? Mas para quem não tem, que poderia comprar direto na editora lá, a gente já passou isso tudo para vocês no grupo da classe alternativa. Eu tenho uma revista aqui ainda que eu posso disponibilizar para quem precisar. Então, depois, se alguém precisar, me pede que eu passo. Essa aqui é antiga, do tempo de 2018 ainda, eu posso disponibilizar para alguém. De qualquer forma, como vocês todos sabem, a gente manda toda semana a cópia digital, então ninguém fica sem texto, né? Podemos todos acessar o texto normalmente. Eu queria dizer duas coisas hoje que são importantes assim, para a nossa organização que, de agora em diante, em que a gente está nesse sistema híbrido, presencial e online. A primeira coisa que eu queria dizer é que é sempre um pouco difícil a gente definir o horário do término do culto, né? Então, tem dias que o culto é um pouquinho mais longo, tem dia que é um pouquinho menos longo. Esse pouco mais ou pouco menos pode ser coisa de 5, 7 minutos, mas faz diferença para a gente aqui. Então, o que a gente gostaria de pedir assim, é um pouco de paciência de todos. Hoje, por exemplo, foi um dia que o culto terminou 15 para as 10. Nós havíamos combinado com o pessoal de fora de começar em torno de 10h15, entendendo que o curso terminaria às 10 e que aqueles 15 minutos são os 15 minutos assim, do cumprimento do pessoal na igreja, aquelas coisas que a gente faz quando está na igreja, não é? No sistema presencial. Então, a gente queria pedir assim, muito a gentileza de vocês terem um pouquinho de paciência, o pessoal, especialmente o pessoal de fora, quando chegar e a gente ainda estiver demorando um pouquinho para começar, é isso, mas daqui a pouco a gente acerta o passo, o pastor também se organiza, né? Porque agora é diferente de como era antes, a gente tem um horário mais, quer ter um horário mais fixo para começar. Isso daqui a pouco a gente vai resolver facilmente. A outra coisa é que, também relativa ao horário, 11h30 é nosso teto aqui na igreja. Como assim nosso teto? É que a gente precisa terminar até às 11h30, e tem essa coisa de fechar as dependências da igreja, não é? São várias portas que a gente tem que fechar. Nesse momento, por questões diversas da organização da igreja, é o pastor que faz isso. Então, a gente também tem esse cuidado de terminar todo mundo mais ou menos na mesma hora, para que a gente possa facilitar a vida de todo mundo, né? Já começamos às 9 com o culto, até às 10, às 10 às 11h30 escola dominical. A ideia é terminar mesmo a nossa classe aqui às 11h30. Bom, para que isso possa acontecer, a gente precisa organizar o tempo de uma forma mais sistemática, né? Então, o que eu quero pedir para todos nós hoje? Que a gente tenha a seguinte dinâmica na participação, e a participação para nós é fundamental, a gente gosta muito, a gente quer que as pessoas possam falar, dizer, perguntar, refletir junto. Mas eu queria pedir o seguinte, que a gente deixasse efetivamente os primeiros 30, 40 minutos dessa hora e meia que a gente tem de estudo, para que a pessoa que estiver dando a classe possa expor todas as suas ideias. Não é que não possa interromper, mas é que a interrupção nesse sistema que nós estamos, e com as pessoas pouco experientes como nós, no geral, somos, dificulta a ida, a vinda, né? Fecha, abre, ouve, repete para as pessoas que estão aqui, para quem não ouviu tudo isso. Então, a melhor maneira é a gente organizar assim, 30, 40 minutos de exposição, sem interrupções, e depois, então, a pessoa que estiver fazendo a exposição aqui, o professor do dia, ele abre para as diversas perguntas, porque a gente tem que repetir a pergunta, né? Por exemplo, de quem faz aqui para quem está longe e de quem está longe para cá. Pode ser que a gente consiga resolver com um material novo que a gente comprou e que vai dar conta do som.
mas vamos ver se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, essa orientação para a gente dar o primeiro tempo para o expositor e o segundo tempo para a gente, então, poder conversar, não é? Parece que é uma coisa mais sensata, ajuda melhor. Eu queria hoje fazer uma coisa que eu considero super importante, é a gente se apresentar mutuamente, né? É importante que a gente saiba, mesmo à distância, quem é que está lá longe com a gente acompanhando. E quem é que daqui também está acompanhando o pessoal de longe. Porque durante os 2 anos que a gente ficou parado por causa da pandemia, quem efetivamente sustentou a classe foi o pessoal de fora, né? Esses amigos novos que a gente foi fazendo, irmãos que foram se achegando, e alguns nossos aqui mesmo, que já eram da classe. Então, assim, seria bom que a gente pudesse ter essa presença de todos. E a cada domingo, no começo, nós vamos fazer isso, porque a cada domingo a gente tem uma pessoa nova aqui, ou 2 ou 3, e ao mesmo tempo à distância também, né? As pessoas vão convidando umas para as outras, e isso vai se tornando uma prática entre nós. Então, assim, como eu não estou tendo muita clareza aqui na verdade, a câmera de alguns de vocês não está mostrando inteiramente todo mundo, eu vou pedir que a gente, então, se apresente, não é? Um a um. Vou pedir primeiro que a gente faça isso no vídeo, e a Ivonete, então, mostra aqui para nós. Eu vou citar alguns, e aqueles que eu não souber dizer corretamente, se apresente, tá? Primeiro que me aparece na tela aqui é o André, que é um amigo da Ivonete, que vem lá do Mato Grosso. André é nosso amigo fiel de todos os amigos, ele está sempre com a gente, firme aqui. Dá um sorrisinho, André. A Ivonete deu um oi, um sorrisinho e um oi. Está muito bom hoje, André, então, viu? Muito obrigada. A gente brinca com ele porque ele não fala, ele não interage, mas ele acompanha tudo bonitinho. E eu estou sempre forçando que ele fale um pouquinho mais. Hoje ele disse oi. Está muito bom, estamos felizes, André. Depois a gente tem também a Luciana, que está aqui comigo, que é nossa aqui da igreja local, né? E que está em casa. A Luciana cuida da mãe, você sabe, a Vera Alvim e tal, e ela acompanha de lá. Está aí a Luciana e a Vera, para quem conhece a Vera, né? E a Luciana é a nossa técnica de som e de imagem. É ela que sabe mas tudo, agora né? tenho mais 2 ajudantes, né? Ivonete e Lucas. Agora tem mais 2. O Lucas aqui, nosso ajudante, agora eu vou mencionar isso. E na outra telinha a gente tem a Vitória, né? A Vitória, não sei de onde a Vitória fala, porque a gente ainda não conversou. Fale, Vitória, diga da onde você fala e quem que convidou você para estar conosco. Bom dia, tudo bem? Então, eu falo do Mato Grosso, de Cáceres, e quem me convidou foi a Elaine. A gente vai Elaine, que não tem... Legal, a Elaine não tem estado frequentemente, mas ela fala comigo toda semana e tal, tem dias que ela não pode estar com a gente. Enfim, é uma outra pessoa nova que vocês não conhecem, que depois aos pouquinhos vão conhecer. Vitória, então, está com a gente, de Cáceres, no Mato Grosso. Vitória, eu conheço poucas coisas no Brasil, mas Cáceres é uma cidade que eu conheço. Nossa. Eu estive em Cáceres há muitos anos atrás, participando de uma banca de seleção de professores numa universidade aí. Muito legal. Então, esses são os nossos amigos de longe de hoje. Agora eu vou falar dos nossos amigos de perto. Tem a Vilna também. O Lucas vai fazer assim, olha que coisa legal. Ele vai passar um por um e cada um que ele passar diz o nome, tá? Eu sou Esther, já estou na igreja há bastante tempo. Sou Josué, é um prazer estar aqui com vocês, aí, com novos alunos que eu estou verificando. Eu sou Nali, faz tempo que eu não fico na escola dominical, mas hoje eu fiquei um pouco. Bom dia, pessoal, eu sou Elza Alvim, tia da minha amada Luciana, cunhada da Vera Alvim, esposa do Galdino Alvim, meu saudoso. E eu tenho imenso prazer em estar aqui com vocês. Obrigada, Elza, que coisa boa, nós também. Olá, bom dia. Eu também sou nova. Me chamo Denise. E eu vim conhecer. Primeira vez que eu estou aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui e agradeço o acolhimento. Pois é, pessoal, a Denise está vindo com a gente aqui morar em Piracicaba, ela vem a trabalho, transferida de Bauru. Então, chegou aqui hoje para conhecer as atividades, nós já
e aí ela veio para a classe, e nós estamos aqui muito felizes com a chegada dela. Pode ser que ela fique conosco, pode ser que ela não fique, isso vai depender, né? Da graça de Deus e da vontade dela. E agora, vamos lá. Bom dia, sou a Ellen, junto com vocês online e hoje presencial. E agora, vocês dois. Oi, eu sou Ivonete. Estou aqui, sou metodista há bastante tempo e me identifiquei muito com essa classe alternativa e estou por aqui. Bom dia a todos. Eu não sei quem eu sou, mas meu nome é Lucas, eu sou do Rio das Pedras. E é um prazer fazer parte dessa classe. Rosa, chegaram agora a Vilna e a Elaine. Mas eu queria ainda mencionar duas coisas. A Ivonete e o Lucas são o nosso sistema de assistência técnica aqui presencial, né? A Luciana fica em casa e o Lucas e a Ivonete ficam dando suporte. Eu ia brincar com suporte financeiro, não, suporte de informática, né? E de logística aqui para nós. E Lucas foi nosso aluno lá da Unimep, é nosso parceiro de muitos anos, foi aluno do professor Edivaldo, que sempre está conosco aqui todos os domingos, mas que hoje não pôde estar e até justificou a sua ausência. Bom, chegaram agora para nós a Vilna, que é também parente da Luciana, vou apresentar. Né? A Vilna mora no Rio de Janeiro e ela participa da Igreja do Catete no Rio e está conosco aqui todos os domingos, firme e forte, né, Vilna? Dá assim para o pessoal te reconhecer aí. Irmã da Vera. E a Elaine também chegou, né, Elaine? Quem sabe tu aparece aí para nós, Elaine? Dá para ser? Bom dia. Bom dia, só que aparece o nome, não aparece você, mas está tudo certo. A Elaine é quem nós mencionamos antes, que indicou a classe para a Vitória, né? E a Vitória está aqui com a gente, agora a Elaine também veio hoje. Então, feitas as apresentações, daqui a pouco pode ser que entre mais alguém, daí no final a gente menciona de novo as outras pessoas que possam estar chegando, né? Mas então nós vamos agora encerrar essa parte de apresentações. Só reforçando para quem chegou depois, nós combinamos, por conta dos horários, do cumprimento dos horários, que a gente vai dar esse primeiro momento para o expositor, que no caso hoje para nós é o Bispo Josué, que eu já vou mencionar melhor, e que nós vamos fazer as perguntas todas localizadas no final, que é para render mais o nosso horário e a nossa estrutura aqui de organização desse sistema híbrido que nós todos estamos experimentando. Bom, eu vou pedir que a Vilna, na sequência, faça a oração para a gente começar, mas antes disso, eu quero apresentar o Bispo Josué, que todos certamente já conhecem, mas que hoje foi convidado para estar conosco aqui, para ser professor da classe, nessa nossa lógica de estar sempre circulando, né, os professores e ouvindo contribuições diferentes. Então, nós agradecemos de antemão ao Bispo Josué antes de ele começar, porque nós já sabemos que vai ser uma bela contribuição, como tem sido sempre. Peço para a Vilna, então, fazer oração para nós. Vamos ver se vai funcionar o nosso sistema aqui. Isso significa que nós todos aqui temos que ouvir a oração da Vilna à distância. Pode fazer, Vilna, por favor? Obrigado por este momento, ó Pai, que estamos reunidos para glorificar o seu nome, engrandecê-lo mais e mais. Abençoa todas as igrejas, todos os pastores, os bispos também. Que a paz reine, Senhor, e a sua glória seja realizada em todos os momentos, em todos os setores da sua igreja aqui na Terra. Ó Pai, obrigado por essa oportunidade que temos de louvar interestadual, não é online, o seu nome, que isso nos agrada e nos glorifica muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora eu estou passando a palavra para o Bispo Josué, que já vai começar a nossa... Bom, pessoal, bom dia, graça e paz. Bom dia, então, aí para quem está em casa, graça e paz para todos, os irmãos, as irmãs que estão aqui presencialmente, né? Nesse novo formato em que nós estamos já vivenciando o sistema híbrido, né? Já tenho ocorrido reuniões, né? Já tenho participado de reuniões do sistema híbrido, então a gente sempre tem esse momento de ajuste, né? De ajuste para as coisas evoluírem bem. É um prazer estar aqui, conhecer novos alunos, né? Novas alunas, não me lembro de vê-las, né?
nas aulas online que nós tivemos, e ver também que tem gente nova aqui também no online, né? Em casa, no sistema remoto. Bom, vocês viram que a lição de hoje é sobre a cruz, o poder de Deus. Eu estava convidado, né, pela Rosa para dar aula na semana passada. Eu, na verdade, tinha assumido dar a aula sobre um tema importante sobre a imagem de Deus, e depois eu acabei me deparando com um compromisso que eu tinha com o meu filho mais velho, que mora na Alemanha, estava em casa, estava retornando para a Alemanha, e também ocorreu, assim, na quarta, quinta-feira, que o sogro do meu outro filho, que mora em Curitiba, o sogro mora aqui, sofreu um AVC isquêmico, né? Aí eles vieram para cá, né? O Lucas e a Camila vieram para cá. Então a gente acabou passando ali um final de semana meio conturbado, né? Porque aí tinha um preparando para ir embora, o outro estava aqui com o sogro no hospital, mas agora já está em casa, já está medicado. Então acabou que aquele domingo não era mesmo. Ele ficou bem complicado para nós, porque a gente estava lidando com duas situações ali, né? Mas eu assim, né, professor? Sim. Mas só me desculpando mesmo, porque eu tinha assumido o compromisso e depois... Bom, então o tema da lição é um tema assim tradicional, né? Um tema tradicional na igreja, mas lamentavelmente ele tem sido muito pouco abordado, né? Que é justamente o tema da cruz, o símbolo da cruz. E eu lembro muito dessa lição, o título é Raízes, né? Raízes do Metodismo, né? Raízes da Nossa Fé. Eu lembro muito dessa revista que nós estudamos em 2018. Acho que foi em 2018 mesmo, eu dei várias lições, eu lecionei várias lições dela, eu acho que tanto na classe Esperança como aqui na classe Alternativa, que eu dava aula para as duas, né? Então, eu ficava substituindo, na época, o Gustavo, inclusive, né? Na sala Esperança, e também aqui na classe Alternativa. Bom, acho que nós podemos ler o texto bíblico, porque toda a base da lição está no texto bíblico. Eu não sei se vocês tiveram tempo durante a semana de ler a lição. É uma lição tranquila, né? Bem leve no sentido de conteúdo, né? No sentido de conteúdo. Então a Luciana está projetando aqui para nós, acho que estão visualizando na tela. Eu pediria para alguém ler aqui no presencial, se puder ler para nós. 1 Coríntios 1, 18 a 25. Então, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Isso, que eu leia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou louca a sabedoria do mundo? Isso como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, a cruz é Deus salvar os que creem pela loucura da criação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso. Então, eu acredito que esse seja um texto já conhecido por todos, né? Mas acho que é importante destacar essas três perspectivas da cruz, né? Então, como os judeus viam a crucificação de Cristo, como os gentios, portanto, não judeus, viam a crucificação de Cristo, e como os cristãos, vamos dizer assim, os seguidores de Cristo, viam a crucificação de Cristo. Então, nós temos três perspectivas aí, né? Três formas de compreender o significado da crucificação, o significado da cruz.
algo que caracterizou muito o movimento cristão, né? Vamos dizer assim, a igreja nascente, a igreja primitiva, que, coincidentemente, nós estamos agora relembrando nessa semana, né, a paixão de Cristo, que todo o seu ministério vai terminar lá em Jerusalém, por conta quando então ele é crucificado, né? Aí todos conhecem a história, né? Com outros 2 condenados e depois, 3 dias depois, a ressurreição. E aí nós já sabemos que já há muitos anos a Igreja Evangélica no Brasil e outros países tem enfatizado mais a ressurreição do que a crucificação, né? E isso pode parecer, sim, é lógico, não vamos celebrar a vida, vamos celebrar a ressurreição. Mas o fato é que não há ressurreição se não houver crucificação. Só houve ressurreição porque houve crucificação. Só há vida porque houve morte. Então, a gente pode dizer assim, que o caminho da glória de Deus se confunde com o caminho da morte, né? Da crucificação. E aí, então, a cruz de Cristo, ela passa a ser um símbolo, mas mais do que um símbolo, ela carrega consigo significados que são muito contundentes e são basilares para a própria teologia, né? Vamos dizer assim, para a própria teologia que vai constituir as raízes da nossa fé. Então, a gente até não existe, mas a gente poderia falar da teologia da cruz, né? Da teologia da cruz. No entanto, não há uma sistematização, vamos assim dizer, nesse sentido. Mas acho que é importante a gente ficar começar com essas 3 figuras. Como é que os judeus entendiam a crucificação, como é que os gentios entendiam a crucificação e como é que os cristãos, seguidores de Cristo, entendiam, tendo a crucificação sendo posta como manifestação do amor de Deus, né? Então, Paulo coloca ali como na igreja de Corinto, escrevendo aos Coríntios, né? Ele coloca a cruz de Cristo como manifestação do amor de Deus. Então, aí acho que ficou claro para nós. Para os judeus, o que significava a crucificação de Cristo? Qual é a palavra aí que Paulo usa? O apóstolo Paulo usa. Para os judeus, está ali no versículo... no 23, porque ele fala que judeus pedem sinais, gentios pedem sinais, e o sinal que ele dá é a crucificação. Mas aí, para os judeus, a crucificação significava o quê? Escândalo, né? Significava escândalo, no sentido de que era impossível conceber que o sinal que os judeus esperavam do Messias viesse por meio da cruz, por meio da crucificação. Então, em vez de manifestação do amor e manifestação da sabedoria de Deus, os judeus tomavam como escândalo, né? Porque eles esperavam o Messias que reinasse, né? Que vencesse os religiosos e também os soldados romanos, mas não que fosse elevado, né, à cruz de Cristo. Então, esse sinal, aparentemente, ele falha, né, no que diz respeito aos judeus. E os gentios, que embora não esperassem um sinal, mas eles perguntavam se o Cristo é o Messias, qual é o sinal para identificar, né? E aí, então, Paulo responde, a crucificação. E o que era a crucificação para os gentios? Era loucura, era coisa de maluco, né? Quer dizer, você atribuir na crucificação um sinal de que havia uma manifestação da divindade dos cristãos, do Deus dos cristãos, era uma loucura, porque os gentios, eles viviam, celebravam outros cultos, e que esses cultos eram só celebração, festa, né? Comedeira, bebedeira, enfim, era
era uma constelação de deuses, onde se manifestava mais celebração, mais festa, mais alegria, no sentido de festas, do que, de fato, manifestação da espiritualidade. Então, para os gentios, dizer que o sinal do Deus, né, do Deus vivo, como Paulo proclamava, era a cruz, é loucura, é coisa de maluco, né? Não dá para dar atenção, né? E, por sua vez, para os judeus, para os cristãos que seguiam a Jesus, como Paulo e muitos outros, né? A cruz significava o quê? Qual é o significado que ele coloca aqui? Ele diz, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus, que, aliás, é o tema da lição, né? O poder de Deus. A cruz é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Por quê? Deus vai buscar como sinal uma ação aos olhos dos homens, como nós vimos, né? Aos olhos dos homens, aos olhos do ser humano naquela época, o judeu religioso, o gentio, cheio de religiões, ele vai buscar um símbolo, um sinal que era como que algo vil, algo que remetia a outros sentidos, outras percepções, né? E Paulo faz essa transposição, que a cruz é justamente o poder de Deus, é o sinal da sabedoria de Deus. Por quê? Porque é na cruz de Cristo que o Deus vivo e verdadeiro se manifesta e se coloca na vida do ser humano, na vida da pessoa. Ou seja, é por meio da cruz que ocorre a revelação, a manifestação do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus e a manifestação da presença de Deus na vida, né, na vida do povo. Deus se faz presente, e é isso que é escândalo e loucura para judeus e para gentios, porque Deus se faz presente por meio do crucificado, né? Do crucificado, no caso Jesus, né? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, aparentemente, parece que nós temos aqui um paradoxo, né? Um paradoxo, mas não há paradoxo. Há sim uma interpretação que, aliás, Paulo faz muito bem. Ele faz uma interpretação muito bem feita, aliás, é o melhor intérprete, vamos assim dizer, dos escritores bíblicos, né, sobre a cruz de Cristo. Então, ele vai trazer para os seus escritos, né, para as suas cartas, o tema da cruz de Cristo, o tema do poder de Deus manifestado na cruz de Cristo. E vai ser um dos temas que nós vamos encontrar na maioria das cartas de Paulo. Até eu vou citar um pouquinho mais adiante como isso impõe para nós, inclusive, um paradigma, né? Um paradigma, pelo menos para nós refletirmos. Então, acho que é importante esse quadro inicial, porque Paulo está escrevendo aos Coríntios, né? Aos Coríntios, que tinha nessa comunidade de convertidos, judeus convertidos, mas tinha gentios que se aproximavam, tinham escravos, tinham romanos. Era uma comunidade em Corinto muito heterogênea. E se a gente ler a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, a gente vai ver a complexidade que foi essa relação do apóstolo Paulo com a comunidade de Corinto. Porque eram tantos os problemas advindos ali na comunidade de Corinto, que Paulo precisou escrever, né? Tratar desses assuntos, e tratar desses assuntos sem
palavras, não, ele tratou de todos os assuntos que ocorriam na comunidade, como também ele respondeu a todas as perguntas, né? Então, se a gente ler 1 e 2 Coríntios, a gente vai ter um quadro do que ocorria com a igreja de Corinto e como Paulo foi por enfrentamento, inclusive tendo que fazer defesa do seu ministério, do seu apostolado, porque ele foi atacado, né, por membros ou por pessoas dentro da comunidade de Corinto. Então, esse quadro é importante a gente olhar, porque para nós cristãos, isso é algo que precisa estar presente no nosso dia a dia. Bom, como eu já me referi, eu acho que a igreja evangélica no Brasil e aí alguns países perdeu a perspectiva da cruz de Cristo. Celebra mais a ressurreição, é o triunfo, né? Ou o triunfalismo, e cai muitas vezes em teologias como prosperidade, como que tudo dá certo, e quando não dá certo é porque você que está errado, né? Tem alguma coisa errada com você, e isso tem trazido muitos problemas para a própria, vamos dizer assim, celebração da igreja e espiritualidade dos cristãos, né? E a gente acaba tendo que fazer um esforço maior para tentar trazer esses aspectos, né, que estão postos na revista, que são as raízes da nossa fé, né? Eu já comento um pouco mais sobre a espiritualidade. Eu não sei o nosso tempo, eu estou sem relógio, tem nada aqui, mas aí vocês vão me avisando aí, a Luciana, alguém me dá um toque do tempo, a gente pode... Eu estou com o celular, são 10h38. Tá. Bom, então, uma outra questão que vocês devem ter visto aqui na lição é que, tradicionalmente, né, digamos assim, se não há uma teologia da cruz, há pelo menos uma compreensão de que a cruz tem dois significados, né? Eu acho que tem mais, mas, assim, pela tradição teológica, doutrinária, até compreensões sobre o significado da cruz de Cristo, há duas grandes perspectivas, né? Aí vocês devem ter ouvido aquelas duas palavras, um significado expiatório e um significado vicário, né? São os dois sentidos, basicamente, que muitas vezes são referidos quando se fala na cruz de Cristo. O que é o significado, o sentido expiatório? Qual é o significado desse... qual é o sentido da cruz de Cristo como um espaço expiatório? Significa, então, dizer que neste sinal, que para judeus era escândalo, para os gentios era loucura, para os cristãos era a sabedoria de Deus, ali Jesus Cristo morreu pelos pecados de todos nós. Então, é o sentido expiatório. Os nossos pecados foram expiados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, sacrificava-se um cordeiro, e o sangue do cordeiro derramado no altar expiava os pecados, né, do povo. Essa é a tradição lá no Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, o único cordeiro foi imolado, que é Jesus Cristo, né, que assume essa condição. Então, tem essa perspectiva expiatória. Os nossos pecados, eles são expiados, né, ou eles são pagos, né, eles são pagos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu acho que esse significado, esse sentido é claro para nós, né? Então, isso é muito forte na nossa, vamos dizer assim, na nossa tradição de fé, nos nossos fundamentos da fé. O fato de que Jesus morreu por nós. Aliás, a primeira pregação dos discípulos era sempre isso, que Jesus foi preso, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Então, esse é a primeira mensagem dos cristãos, né? Que assim é chamado de querigma primitivo.
A primeira proclamação dos cristãos fazia essa relação, né? E a gente vai encontrar essas expressões, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Bom, e o segundo significado, o segundo sentido, vicário, o que isso significa? O segundo significado da cruz, lembrando, para os judeus escândalo, para os gentios loucura, para os cristãos sabedoria, é que Jesus não só morreu pelos nossos pecados, mas como também ele morreu em nosso lugar, né? Ou seja, ele derrama o seu sangue para que possamos receber o perdão de Deus, mas ele morre também em nosso lugar, ele assume o nosso lugar. Então, hoje ninguém precisa derramar o seu sangue para ter os seus pecados perdoados, né? E aí, talvez, muitos se percam nesse sentido, né? Jesus já derramou seu sangue e morreu por nós, então não há mais sacrifícios a ser feitos, né? E, logicamente, que já não há mais sacrifícios a serem feitos. Mas, no entanto, até tem a expressão bíblica, né? Misericórdia quer e não sacrifícios. No entanto, se não há sacrifícios a serem feitos, assim comprometimentos. Se Cristo morreu pelos meus pecados e no meu lugar, eu tenho um compromisso com essa mensagem da cruz. Eu tenho um compromisso com esse poder da cruz, né? Eu tenho que assumir, ou eu sou levado a assumir atitudes, né? Se não forem de sacrifícios, mas atitudes de renúncias, atitudes de reconhecimento dos meus erros, dos meus pecados. Eu vou apresentar frutos do meu arrependimento, vou apresentar frutos do reconhecimento, né, de que os meus pecados foram perdoados, que Cristo morreu por mim, mas receber este sinal como sabedoria de Deus me leva a ter frutos de arrependimento, né? Então, não basta arrepender-se, o arrependimento ou o reconhecimento da graça de Deus, do amor de Deus na cruz de Cristo, me leva a praticar ou a apresentar os frutos do arrependimento, né? Então, todo arrependimento é acompanhado de frutos. Arrepender-se, pedir perdão, mas mostrar os frutos desse arrependimento. E é isso que vai ocorrer na vida aí do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Então, para não alongar demais e também dar oportunidade para todos participarem, porque a lição tem mais outros aspectos, e também a lição lá do professor sugere para a gente fazer grupinhos e conversar sobre o significado. E aí eu queria trazer assim, uma reflexão no sentido de pensar um pouco na espiritualidade. Quando Paulo vai se apresentar, e na verdade, quando Paulo vai escrever as suas cartas, ele vai descrever não só o seu ministério, mas ele vai descrever a sua espiritualidade. E a espiritualidade de Paulo é a espiritualidade centrada na cruz de Cristo. Então, Paulo chega a dizer que as fraquezas dele, né? As fraquezas dele dão oportunidade da manifestação do poder de Deus. E que ele, então, ele se gloria nas suas fraquezas. Se eu tiver que gloriar-me, gloriar-me-ei das minhas fraquezas. Então, Paulo desenvolve uma espiritualidade que é a espiritualidade da cruz. Não da cruz no sentido do crucificado, mas no sentido de uma espiritualidade que parte de algo que humaniza, né? Que humaniza, ou coloca o ser humano no devido lugar,
e dá oportunidade para que Deus se coloque no devido lugar, na vida pessoal e na vida ministerial, e aí ele passa a desenvolver uma espiritualidade que é marcada pela capacidade de enfrentar as dificuldades da vida sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o amor. Ele vai ser preso, vai sofrer açoites, vai ser mordido por cobra, vai passar fome, vai passar frio, vai passar naufrágio, mas em tudo isso ele vê o poder de Deus revelado na cruz de Cristo. E em vez de gerar desânimo, muito embora, logicamente, um ser humano se abate, ele encontrava forças para continuar a sua caminhada, continuar proclamando dando o seu testemunho, proclamando o querigma, né? A mensagem cristã, porque a sua espiritualidade não estava centralizada no triunfalismo, né? Não era uma espiritualidade cujo paradigma principal fosse o triunfo. Pelo contrário, o paradigma era a vivência, a vivência das dores, das dificuldades, né, que nós poderíamos chamar de sacrifício, muito embora Deus não peça sacrifício de nenhum de nós. Então, Paulo vai vivenciar isso. Isso faz dar uma grande diferença. Ele chega a dizer que a morte para ele preferia morrer do que viver. A morte para ele era o grande prêmio. No entanto, ele continuava vivendo, porque ele tinha muito a fazer, né? Ele tinha muito a fazer. E eu penso, sabe, irmãos e irmãs, que hoje a espiritualidade, o paradigma da espiritualidade, ela está muito centrada no triunfalismo, no ser, no ter, vamos assim, nos sinais, grandes sinais, sinais de realizações, né? E que acaba levando a pessoa a vivenciar uma espiritualidade que, quando se depara com uma crise, uma dificuldade na vida, se perde, porque não tem firmeza, não tem raízes, né? Não tem raízes. E a espiritualidade do apóstolo Paulo é uma espiritualidade que tem raízes. Por isso ele conseguiu viver, lógico, num mundo muito diferente do nosso, mas superar inúmeras dificuldades e limitações, porque o paradigma, né, da sua espiritualidade era justamente a cruz de Cristo, né, e o poder da cruz de Cristo. Eu entendo que quando a gente tem essa perspectiva, a gente consegue trabalhar uma espiritualidade saudável. Não uma espiritualidade cheia de regras, né? Uma espiritualidade que traga enfado, cansaço, em que parece que a gente tem obrigação. Não, é uma espiritualidade que me liberta, né? Que me liberta. Oi? Prazerosa. Por quê? Porque me liberta e produz em mim esse sentimento de regozijo, de alegria, de gratidão. De gratidão. Senhor, está difícil, mas eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor está comigo. Então é isso. E eu vejo muito isso, eu já escrevi vários textos, né, artigos sobre Paulo e a cruz de Cristo, a espiritualidade de Paulo, como Paulo trabalhou, né? E aí, então, eu colocaria lá entre os significados o expiatório, o vicário, eu colocaria também o significado da espiritualidade, né? Então, o paradigma da espiritualidade, o ponto de partida da espiritualidade do cristão é justamente essa compreensão da cruz de Cristo. Se eu parto da ressurreição, eu vou acabar entrando numa espiritualidade balão de ensaio, né? Um balão que vai ficar longe da realidade. Claro que temos que celebrar a ressurreição, mas primeiro temos que celebrar a crucificação, para que não sejamos tentados a entrar numa espiritualidade tipo balão, né? Que nos tira da realidade e é só triunfo, só triunfo. Num período, até quando eu fui bispo lá na Quarta Região Eclesiástica,
eu fazia alguns exercícios, assim, algumas dinâmicas com os pastores, em reuniões, e uma das dinâmicas era falar de um problema, né, de uma dificuldade, e falar de uma conquista. E porque eu estava trabalhando que a vida cristã, ela funciona como o batimento cardíaco. Bate embaixo, bate em cima. Bate embaixo, bate em cima. E a vida cristã é assim. Nós temos pontos ruins, negativos, que nos fazem compreender a nossa humanidade, mas nós temos pontos em que nos fazem enxergar a graça de Deus. E a dificuldade. Então, tinha colegas que só ficavam falando do ponto lá em cima, não conseguiam enxergar a ponta aqui embaixo. E também tinha os que só conseguiam enxergar a ponta aqui embaixo e não enxergar a ponta lá em cima. E isso é preocupante, porque quando o coração ficar na mesma linha, a vida acabou. E se a minha espiritualidade ela só está no ponto de cima, no ponto de baixo, não importa. Ela acabou, ela está fragilizada. Então, a minha espiritualidade ela tem que ser assim, né? Ela pode ser assim, não tem problema, mas ela tem esses altos e baixos, que não significa equívocos, erros, mas significam, na verdade, esses altos e baixos, a própria humanidade, né? A própria humanidade, que me faz me abater, mas logo eu me levanto, me faz viver dificuldades, mas logo eu enxergo a graça de Deus se manifestando. Então, eu colocaria também a cruz de Cristo como esse paradigma, né? Não só expiatório, vicário, mas também paradigma da espiritualidade. E uma espiritualidade encarnada na vida, né? Uma espiritualidade encarnada na vida, mas que não nega a dimensão do poder de Deus, da sabedoria de Deus e da graça de Deus. Mas ela é encarnada na vida. E por isso ela é prazerosa. Por isso ela nos dá, ela enche o nosso coração. É gostoso desenvolver uma espiritualidade que me humaniza, ou seja, uma espiritualidade encarnada. Eu não preciso entrar muitas vezes num caminho de cobranças, né? Eu fico me cobrando o tempo todo e às vezes muitas vezes as pessoas entram num estado de paranoia, né? De paranoia, porque tem determinados sinais que precisam ocorrer. Se não ocorrerem, então Deus não está presente. Isso é maluquice, né? Aí eu diria o seguinte, isso é maluquice. Aí os gentios estão corretos. Mas a perspectiva cristã da crucificação é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, que não nega a nossa humanidade. Pelo contrário, nos coloca num contexto de humanidade. Então, acho que era isso. Agora abrir um espaço para quem quiser falar, né? Perguntar, questionar, acrescentar também algo que a gente que vocês gostariam de acrescentar, tanto aqui pelo pessoal que está em casa, como o pessoal que está aqui presencial. Então, fica aberto para falas, como é que vocês compreendem. Às vezes alguém tem uma compreensão também diferente da cruz de Cristo, que a gente pode colocar, né? Eu acho que existem outras. Eu só falei que, além das duas tradicionais, acrescentei mais uma. Mas acho que há outras que podem ser colocadas, mas não é o caso agora. Então, a Rosa vai falar agora. Rosa tá... Não é nem pergunta, é só um pequeno comentário, assim, no sentido de dizer que essa lição de hoje toca, a mim me parece, no centro da experiência cristã. Porque se a gente não compreende o sentido do sacrifício de Jesus, da cruz, a gente não consegue pegar tudo mais que vem junto, né? A graça de Deus, assim, o afeto que está por trás, o poder que isso, o empoderamento que essa compreensão nos dá, né? Compreender o sentido da cruz é compreender o coração do cristianismo. A mim me parece isso. Então, quando eu li essa lição, eu fiquei encantada e pensei que ela precisava ter sido a primeira na minha cabeça de todo esse conjunto de lições, porque ela starta, né, a compreensões sobre outros aspectos.
É só isso que eu queria dizer. E limpa um pouco a compreensões equivocadas, do tipo, a cruz é só o sacrifício, a cruz é derrocada, a cruz, né? E que isso é só parte de um processo maior. Era esse o comentário que eu queria fazer. Eu diria, assim, nessa linha, Rosa, que a cruz de Cristo, nessa perspectiva, é de fato essa condensação de toda a experiência cristã, né? Ela é também a restauração da imagem e semelhança de Deus, né? Então, acho que nesse sentido você tem razão, acho que poderia ter havido uma inversão, mas a cruz de Cristo projeta em nós o resgate, ou a vivência, a imagem e a semelhança de Deus, que é capacidade de pensar, de refletir, de conhecer, né? E de pensar a partir de novos parâmetros, de novos valores, né? Então, a gente até poderia colocar como o resgate da imagem e semelhança de Deus, ou seja, o resgate da criação, né? A possibilidade de que a criação ela seja resgatada, e ela, ao ser resgatada, ela se evidencie no dia a dia de todos nós. Acho que você tem razão, eu concordo. Para mim, é outro significado da cruz de Cristo, outra perspectiva da cruz de Cristo, que muitas vezes não é trabalhada, porque a gente fica no sacrifício de Cristo, mas não olha um pouco esses outros aspectos, né, que precisariam ser também olhados. Eu acho que a lição está abrindo. Então, a cruz, o sacrifício com Deus, né, Jesus, ele não traz só, como às vezes a gente pensa, amor e perdão. Ele abre também o caminho da humanização, porque Jesus na cruz, ele não só perdoa os malfeitores ou quem estava crucificando, ele entende que eles não sabiam o que faziam, né? Então, abre esse pensamento que sacrifício com Deus, ou essa fé que permite que a gente entenda que há sacrifício e há ressurreição, também traz entendimento da nossa humanidade e da humanidade do outro. Porque eu, como cristão, eu não preciso me ver assim, eu preciso perdoar, não é isso só, mas é entender. Quando a gente entende o humano na sua forma mais profunda, e é no sacrifício que acho que essa forma humana, ela aflora, né? Ela traz também essa perspectiva de entendimento do outro. E não só preciso perdoar, eu preciso entender. E há possibilidade de entendimento no sacrifício. Sim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a dor, muitas vezes o sofrimento que nos alcança, nos humanizam, né? Nos humanizam. Então, a experiência cristã é a experiência do resgate da nova vida em Cristo Jesus, é o resgate da criação, da imagem e semelhança de Deus. Mas isso não vai eliminar o fato de nós continuamos a ser pessoas humanas, frágeis, débeis, né? Que vão vivenciadores, que vão adoecer, que vão ter dificuldades na vida. Então, isso é algo que vai ocorrer, né? Que vai ocorrer para todos nós. Aí que é importante a gente ter uma espiritualidade bem fortalecida e bem centrada para a gente conseguir lidar com essas questões que são contraditórias, né? Aliás, a vida é contraditória, mas a gente conseguir viver com essas contradições, porque elas nos remetem cada vez mais a compreender o que de fato é a graça de Deus, né? E que a graça de Deus não depende das circunstâncias, não depende de nós. A graça de Deus é de Deus. A graça sempre nos alcançará, independentemente de como nós estejamos, né? Se a graça de Deus dependesse de nós, jamais nós a receberíamos. Mas a graça de Deus independe do ser humano. Você está dizendo, é graça de Deus. É favor não merecido, mas oferecido, né? A todos, né? Não merecido, mas oferecido. Nós acolhemos, por isso nós estamos aqui.
Então, acho que essas dimensões, elas precisam serem trabalhadas, porque senão a gente perde muito essa perspectiva daquilo que, de fato, é fundamental, né, para a vida cristã. E entra num caminho que é, talvez, o caminho do triunfalismo, né, de que tudo está bem, tudo tem que estar bem, né? Tudo tem que estar a mil maravilhas. É um jardim de rosa sem flor, sem espinhos, que Não, me fez lembrar de Romanos 5, essa questão de que as tribulações são importantes, né? Sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Então, como também esses momentos são importantes para o nosso crescimento, né? E não só aquela coisa de estar tudo bem, tem que estar tudo ótimo, como também a gente acaba se aperfeiçoando na fé, na intimidade com Deus também nesses momentos. Isso mesmo, bem lembrado esse texto de Romanos, que é isso mesmo. Então, a aparente contradição ela não existe, né? As dificuldades da vida, elas são oportunidades de crescimento, de maturidade e de desenvolvimento de uma espiritualidade cada vez mais saudável e de uma percepção mais clara sobre a própria crucificação de Cristo e o significado, né? Enquanto poder de Deus, sabedoria de Deus, amor de Deus. Isso mesmo, acho que é muito boa a colocação também aí da Luciana. Mais alguém aí de casa aqui? A irmã aqui vai falar. Agora eu coloco no mudo, né? Professor, eu me sinto muito orgulhosa que Deus assumiu antes da minha vinda, antes do eu saber que Ele era o meu rei, por ter passado tantas coisas na vida que a gente passa, todos nós passamos, não é? Então, eu tenho muito orgulho do meu Deus, porque Ele foi um voluntário na minha vida. Eu não pedi para Ele, já estava aqui quando há quanto tempo ele é um voluntário assumido da cruz, não é? Não foi pelos nossos pecados, não é? Então, todos os dias dou graças a Ele, porque eu venci todos um caminho assim tempestuoso, sabe? Mas a perseverança minha foi maior. Então, e será maior porque eu sei que eu vou encontrar coisas mediante essas explicações suas dos meus professores. Eu vou sentir, eu estou percebendo que isso é eternamente. A gente vai usar do voluntariado dele para o gozo nosso espiritual. E eu queria deixar isso claro, que quando falo o meu Cristo na cruz, eu digo obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso conosco todos os dias. E foi vontade dele, ninguém o levou para lá, não é? Foi, né, professor? Ninguém o levou até a cruz. Ele sentiu, não é? E ele aceitou, ele aceitou, né? Ele não foi pressionado a nada, né? Por nós, ele... Né? Obrigada, professor. É um sentimento que fica guardado na gente, né? Que às vezes floresce. Mas a gente sabe por quê. Na verdade, existe assim que cuida, não é? Pelas coisas da vida, no prazer, na tristeza, não é? Tem um que cuida, que é ele. É um voluntário eterno. Tá? Existe uma discussão, um estudo, na verdade, sobre se Cristo teve a sua consciência messiânica e a partir de quando, né? Eu defendo que ele teve e assim interpreta a partir de quando, mas é um outro assunto, porque ele teve opção, né? Ele teve opção. Bom, ali também a Denise. Vamos ouvir a Denise aqui. Não, é que eu me lembrei de um texto que aí eu queria compartilhar com os irmãos. Está em Romanos 6:3, que fala de que quando Jesus morre na cruz, nós morremos com ele. Então, em Romanos 6:3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. E, na verdade, ele faz essa analogia com o batismo e a morte de Cristo, que nós morremos no batismo, mas aí tem essa analogia da morte. Não sei se também se falei certo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Só isso. O que você acabou de falar é justamente essa questão, né, essa questão que assim a gente vem conversando. Acho que é muito bom que você lembrou, né, esse texto que você lembrou, porque aí é o ponto de partida da nossa experiência cristã, né? E aí, principalmente, então, na carta aos Romanos, Paulo vai trabalhar bastante, até porque a tese dele é justamente que a cruz de Cristo é o grande momento da justificação, né? Da justificação pela fé. Então, você traz esse texto, e aí o seu pensamento muito, muito bom, acho que complementa várias coisas que a gente está colocando aqui. E é isso, a gente não tem como separar, né? Não tem como separar. A morte de Cristo é também a nossa própria morte. Assim como a ressurreição de Cristo é também a nossa ressurreição por uma nova vida. Então, a gente não tem que ficar buscando mais sinais. Os sinais já foram dados, os sinais já estão postos. Agora, outros sinais da graça de Deus vão ocorrer, né? E tem vários sinais da graça de Deus. Isso aqui agora que está ocorrendo aqui é um sinal da graça de Deus. Né? Um grupo de pessoas um grupo de pessoas numa reunião presencial, um grupo de irmãos e irmãs numa reunião online. Isso aqui é uma manifestação da graça de Deus, é um sinal da graça de Deus, que nos ajuda a entender que Deus teve um ato, que é um ato definitivo, mas que outras manifestações e outros sinais vão acompanhar, porque nós também necessitamos. A gente, como ser humano, de vez em quando precisa sentir, perceber, né? Ou por meio de um sinal, por meio de uma manifestação, às vezes a palavra de um irmão, uma oração de alguém, né? Uma expressão que é dirigida a nós, ou algo que ocorre, são como sinais, Deus dizendo, olha, eu estou com você, siga em frente, né? Você não está sozinho. Então, isso vai ocorrendo, porque também nós temos, enquanto seres humanos, nós acabamos sendo alcançados pelas lutas da vida, somos alcançados na nossa emocionalidade, né? E então, a graça de Deus e o amor de Deus nos ajuda a lidar com essas questões contraditórias, que alguém lembrou, acho que a Luciana lembrou no texto de Romanos, agora a Denise também lembrou, né, no texto de Romanos, que vai complementando o nosso estudo de hoje. Tá? Acho que é muito bom, muito boas contribuições. A Vitória, né? Então, agora a Vitória, eu vi que quer falar, deixa eu fechar aqui. Bom, primeiramente, estou muito honrada por essa aula de hoje, porque é muito bom ouvir falar sobre Cristo, ouvir falar sobre a morte de Jesus, e não só a morte, mas a vida dele, enquanto ele viveu, a morte e a ressurreição, são todos os aspectos de Cristo que nos importam. E eu gostaria de agradecer, porque a mensagem da cruz é uma mensagem que nós precisamos reafirmar no nosso meio. Porque uma vez que Cristo nos alcançou pela cruz, ele nos chama também para que nós possamos carregar a nossa cruz e amar o mundo, amar o próximo, nos amar como ele nos amou. E isso incita da gente sacrifícios, incita que a gente entenda, como foi dito, né? Tenha empatia, entenda o outro, entenda as necessidades do outro também, além da minha. E eu gostaria de ler alguns textos que me fizeram refletir muito com a aula de hoje. Começando por João 15, João 15, 13, né? João 15, 12. Fala assim, o meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E tem uma frase que esses dias eu li e eu achei assim incrível para a compreensão de nós cristãos. Fala assim: não existe caminho direto entre os seres humanos. Não alcançamos nosso semelhante nem por meio da empatia mais amorosa, nem da psicologia mais elaborada. Cristo é o mediador entre todos nós. Quando nós nos dispomos a tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz, entendendo o aspecto da crucificação e não apenas o aspecto do triunfalismo, a gente entende que a nossa vida também é para ser entregue por amor, é para a gente amar também o nosso próximo, é para a gente manifestar a glória de Jesus, entendendo que a empatia, que o se colocar no lugar do outro, só é possível quando nós estamos no lugar da cruz de Jesus. Só é possível quando nós carregamos, quando nós permitimos que Cristo reflita em nós e não a nossa própria luz. E, por fim, eu gostaria de lembrar de 1 Coríntios 13, que fala exatamente isso, né? Que o amor é sofredor, o amor é benigno, e que Jesus nos chama tanto para sermos amados, a cruz é para a gente, ele nos ama, ele nos dá todos os dias motivos para continuar, apesar das atribulações, mas ele também nos chama para ir e amar, e nos entregar todos os dias, por amor a ele, por amor a nós e por amor ao outro. Muito obrigada por essa aula de hoje, eu estou muito feliz. Muito bem, Vitória. Né, suas palavras foram muito boas, viu? E você tem razão, o amor de Deus nos leva a responder a esse amor, né? Eu não consigo receber o amor de Deus e deixar de respondê-lo. O amor de Deus nos constrange a manifestar esse amor voltado para outras pessoas, né? Para outras pessoas. E aí você tem razão, a nossa cruz se confunde com a cruz de Cristo. Eu não preciso mais carregar a minha cruz, porque a minha cruz é a cruz de Cristo que já foi carregada. Agora, a partir dessa experiência, então, eu passo a ter um comprometimento que vai se traduzir em atos, né? Em atos concretos, que são atos concretos de amor, de solidariedade, de preocupação, de atenção, de cuidado, que envolve as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu transformo justamente a cruz que já foi carregada em atitudes que promovem o amor de Deus, que promovem a graça de Deus, que ajudam as pessoas a entenderem este amor que nos alcançou e que está nos levando agora também a exercitá-lo, a manifestá-lo junto a outras pessoas. Então, muito bom aí, muito boa a lembrança dos textos que você trouxe, né? E dessa reflexão que você fez sobre a cruz que nós temos. Porque essa é uma questão resolvida para os cristãos, né? A gente vai encontrar muitas religiões que as pessoas ainda estão carregando a cruz, né? Eu tenho uma cruz pesada para carregar. E nós também, mas só que a nossa cruz já foi carregada. E agora, então, eu consigo transformar a preocupação, o cansaço em carregar a minha cruz em ações muito mais amplas, agregadoras de valores e que alcança um número maior de pessoas, porque eu desfoco de mim, né? Eu desfoco de mim e passo a olhar para os outros, porque a minha cruz já está carregada. O que eu preciso agora é transformar em frutos, em atitudes, essa liberdade, essa libertação que eu alcancei, né? Pela mensagem da cruz, que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus, né? Então, eu acho que foi muito boa aí as intervenções aí de todos vocês, tá? Todos vocês. E aí isso é como um varal, né? A gente vai pendurando esses pensamentos aqui, se a gente fosse escrevendo num papel e pendurando aqui num varal, no final a gente juntaria tudo isso e nós teríamos um belo quadro de tudo que nós estamos compreendendo sobre a cruz, né? A crucificação e toda essa vivência que nós já temos, a gente juntaria num varal e faríamos aqui um belíssimo quadro daquilo que
significa para mim a nossa espiritualidade, né? Nós estamos falando da nossa espiritualidade. Não é o tema da lição, mas não tem como falar da cruz de Cristo, não tem como falar do poder de Deus, não tem como falar da graça de Deus e não remeter à espiritualidade, porque a espiritualidade é a vivência da mensagem cristã, né? Que nos alcançou e que nós estamos vivenciando. Bom, gente, só são 11h20, eu acho que... Então tá, eu vou passar aqui, devolver para a Rosa, para ela fazer aqui o encerramento. Muito obrigado, viu, pessoal? Um grande abraço, bom domingo para vocês. Então, que bom, nós estamos já encerrando a nossa atividade, né? Eu queria lembrar, primeiro agradecer muito ao bispo, acho que foi um momento assim, muito rico, e lembrar também a todos aqui que quando ele mencionou a ideia de que a própria ideia da cruz remete à imagem do ser humano e essa necessidade de repensar a questão da criação, lembrar a todos que valeria a pena dar uma olhadinha na lição da semana passada, porque a lição da semana passada exatamente lida com a imagem de Deus e como que o resgate, pecado, né, na experiência da cruz, como que ela reorganiza a nossa relação com a natureza, com as coisas criadas. Lembra, a gente falou assim, quanto que nós somos importantes, mas também os animais, a fauna, tudo é porque toda a criação foi feita por Deus. Então, não há razão para a gente pensar que nós somos diferentes, melhores ou piores, né? Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Essas duas lições são bem conectadas. Eu queria, antes da gente encerrar, lembrar que nós decidimos na semana passada que a semana que vem, que é o domingo de Páscoa, que nós temos uma atividade aqui na igreja, as crianças estão ensaiando e tal, então vai haver uma celebração diferenciada e a gente não tem muito como pensar no horário de finalização, então que a gente cancelou o estudo da semana que vem e vamos nos rever, vamos nos encontrar de novo no outro domingo, que é dia 24 de abril, então a gente vai ter novamente o estudo, tá certo? Só para a gente não acessar nesse final de semana que vem, porque nós não teremos, tá certo? Bom, então, para terminar, a gente está encerrando, eu vou pedir que o bispo que nos deu a aula também nos dê a bênção nessa oração final, concluindo o nosso trabalho desse dia e dizendo a todos que foi uma alegria grande e que nós estamos tendo o trabalho está sendo muito recompensado por Deus mesmo. Hoje nós estamos em 15 pessoas, né? Juntando os dois grupos, nós estamos em 15 pessoas, eu acho que isso é sinal mesmo de graça, como o bispo já falou, de 15 pessoas num horário como domingo, né? Se reúnem para pensar essas coisas e a gente se abastecer mutuamente, isso é uma coisa muito boa. Certo? Eu pedi que o bispo volte aqui, porque eu acho que falando daqui fica melhor para nós. Uma boa semana para todo mundo, vamos ouvir a oração do pastor e receber a bênção. Acho que mesmo assentados vamos orar, que fica mais fácil aí para a gente pode visualizar, né, a todos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, onde pudemos refletir e estudar sobre a cruz de Cristo, a crucificação, a ressurreição de Cristo, o significado para a nossa vida cristã. E como essa dimensão da cruz de Cristo em nossas vidas nos remete a uma vivência cristã saudável, por meio de atitudes, por meio de frutos, e a própria força interior que o Senhor desenvolve em nós para percebermos os sinais da graça de Deus que nos acompanham sempre. Que nessa nova semana possamos perceber esses pequenos sinais que alimentam a nossa fé, nosso amor e nossa esperança. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Bom domingo, gente. Boa semana.